Paz e bem, está começando mais um programa Gotas de Franciscanismo e hoje com a estreia do nosso programa Conversa Vocacional. Hoje recebemos aqui o nosso querido Frei José Cardoso, que falará para nós um pouquinho sobre a sua história vocacional para que tenhamos conhecimento dessa linda caminhada que a gente faz durante o nosso percurso vocacional. Então, Frei José Cardoso, primeiramente, muito bem-vindo. Gostaria de perguntar ao senhor, começar perguntando, que o senhor, não é bem uma pergunta, mas que o senhor falasse um pouquinho da sua história antes de entrar para o convento, antes de entrar para o seminário, o que o senhor fazia, como o senhor era engajado na paróquia, e um pouquinho também da sua história de vida, de forma breve. Obrigado, Frei Ricardo. Paz e bem. A vocação surgiu em participar da paróquia São Francisco de Assis do Rio Comprido, com os nossos frades, muitos deles já falecidos agora, outros que voltaram para os Estados Unidos e faleceram lá, enfim, naqueles primeiros freis americanos. E como eu era um paroquiano e fui chamado naquela ocasião a participar do grupo de jovens, isso me levou a conhecer bem os frades, e eu já sentia esse chamado de Deus dentro de mim, mas eu precisava discernir um pouco mais, e eles me ajudaram a fazer esse processo de discernimento, até o dia em que eu manifestei diretamente a vontade de ingressar, e eles foram muito solícitos e acolhedores, e todo o processo foi iniciado. Não havia formação ali. Antes de mim, o Frei José Luiz tinha se formado, toda a formação dele nos Estados Unidos, na província mãe, porque não tinha programa de formação custodial. Mas, pela providência divina, depois que eu manifestei a vontade de entrar, logo no ano seguinte, começou o programa de formação ali no Rio Comprido, na paróquia São Francisco, nas instalações do porão da paróquia, exatamente, e um frei americano que estava em Goiás veio para o Rio Comprido para ser o nosso formador naquele momento, e havia um grupo, né, de candidatos. Mas eu estava fazendo faculdade antes disso, e aí, já sentindo o chamado de Deus, eu interrompi essa faculdade, corretamente foi faculdade de Direito, interrompi, e juntamente com a paróquia e com a ajuda dos freis que estavam lá, eu tomei a decisão de não concluir a faculdade de Direito, mas no terceiro ano eu saí para ingressar no programa formativo. Até sábado, esses dias para trás, né, exatamente no dia 9, foi essa semana agora, dia 9, o dia que começou o nosso retiro, eu completei 41 anos de sacerdócio, e somando um pouco mais, é o tempo que eu fiz noviciado e ingressei nessa família religiosa. Em poucas palavras, como você perguntou, né? Então, são 41 anos de padre, na custódia Imaculada Conceição dos Frades Menores Conventuais do Brasil, e por várias experiências que já fiz, em vários lugares que passei, sobretudo lá em Goiás, nas duas paróquias da Diocese de Itumbiara, e também fora do Brasil, o tempo que fiquei fazendo estudos e trabalhando um pouco na Itália. Muito obrigado, Frei José Cardoso. E na sua fala, suscita um pouco para a gente, um pouco mais de querer conhecer essa sua experiência com os frades missionários da nossa custódia. Então, o senhor, como o senhor falou, depois do Frei José Luiz, que foi o nosso primeiro, vamos dizer, um dos primeiros frades a ingressar na ordem conventual aqui no Brasil, e o senhor também, agora, logo após o Frei José Luiz, foi aquele que está mais próximo da nossa história de chegada dos frades na ordem. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre essa experiência que o senhor teve com os frades missionários, né? Como eles atuavam, qual era, talvez, uma das dificuldades, se a língua para eles era uma dificuldade, como o senhor conseguiu se adaptar a essa realidade missionária aqui também no Brasil, com os frades missionários. Essa pergunta é muito boa, porque, de fato, o único brasileiro era e é Frei José Luiz, né?
e ele teve toda a formação com os frades americanos lá nos Estados Unidos, que não foi o meu caso, mas sim com os frades americanos aqui na Custódia. E era uma vida, eles vieram também como missionários, né? E eu aprendi muito com eles esse trabalho, tanto em Goiás, como também ali na região dos Lagos, como também na sede do Rio Comprido, aqui no Rio de Janeiro. É um trabalho muito dedicado, sobretudo concentrado na área educacional, porque eles eram professores e também dirigiam colégios no início. Depois começaram a trabalhar, não foi um trabalho inicial a preocupação com as vocações, mas sim com atender a demanda educacional nos colégios. E havia colégio até no estado do Rio Grande do Sul, que eu nunca fui, não conheço, mas de qualquer forma, mais aqui centrados entre Goiás e Rio de Janeiro, conheci todos, e eles não tinham, aqueles que eu conheci, embora tenha um sotaque, falando português com sotaque, que diz que não é brasileiro, né? Mas alguns, de modo especial, tinham muita facilidade em aprender português e falar mais fluentemente. Bom, Frei, agora eu vou fazer uma pergunta um pouco mais pessoal, da questão da sua história de vida, né? De onde o senhor nasceu, se o senhor tem mais irmãos, né? Se alguns desses irmãos também seguiram a ordem religiosa ou não, foi só o senhor mesmo. Então que o senhor conte pra gente um pouquinho da sua história pessoal mesmo. Então, eu nasci no Rio de Janeiro, minha família, nós somos 3 irmãos, eu sou o mais velho, tenho a irmã e o irmão caçula. Esse irmão, que é casado, eu estava na Itália na ocasião que foi o casamento deles e vim para abençoar esse matrimônio. E lá se vão 23 anos de matrimônio desse irmão caçula, com a sua esposa. E minha irmã, que não é casada, mas que ela é formada em psicologia, catequista na paróquia local onde ela participa. Então, a nossa história é pai e mãe, que já faleceram, e os 3 filhos. Né? Nós aprendemos muito do convívio familiar, a ter os valores da fé, os valores do Evangelho. Então, tudo aquilo foi sendo muito fundamentado dentro de mim, aquela sede de responder à vocação, que quando chegou, vem das raízes familiares. Uma família muito simples, todos do Rio de Janeiro, mas família simples, mas assim, muito dedicada, muito zelosa, os laços familiares sempre muito sólidos. Muito bem, Frei. Agora, mais uma pergunta, acerca do que foi que te chamou mais atenção para ser um frade franciscano conventual e talvez não um padre diocesano ou qualquer outra ordem religiosa, mas qual foi aquele ponto que mais chamou a atenção do senhor para ser um frade franciscano? Como já indiquei, foi o convívio paroquial na paróquia São Francisco de Assis com os próprios frades que ali estavam, né? Conheci muito o Frei Sisto, que era o pároco da paróquia e também era o diretor do colégio do ginásio franciscano naquele prédio que nós temos ali perto da paróquia ainda até hoje. Então foi com ele e participando do grupo de jovens e com o convívio com esses frades que eu fui respondendo à vocação que Deus me deu. Mas não é porque eu fui formado ali, eu participava ali, eu era paroquiano dali da paróquia local, e aí eu conheci os franciscanos conventuais, e a minha vocação religiosa e sacerdotal cresceu a partir dessa base. Muito bem, Frei. A gente agradece essa sua disponibilidade, esse seu testemunho, né, de vida vocacional. E para encerrarmos, gostaríamos de pedir ao Senhor que deixasse uma mensagem para aqueles jovens que procuram também esse discernimento vocacional, né, que o Senhor deixasse essa mensagem, fizesse esse convite de encorajamento ao jovem para que possam sim buscar a sua vocação e dar uma resposta a Deus, a este chamado que Deus tem para cada um de nós. Em primeiro lugar, eu encorajo, estimulo os jovens a sempre serem
assim prontos a responder ao chamado de Deus, sobretudo quando esse chamado é para a vida religiosa e sacerdotal. Que eles possam cada vez mais corresponder a esse amor de Deus que os chama e responder com generosidade a esse chamado. E é sempre bom lembrar, Frei Ricardo, nós sabemos disso, que é bom sempre pedir às pessoas que nos escutam de rezar muito pelas vocações. Rezar pela perseverança de quem já está, né? Até mesmo os mais idosos, a idade vem chegando, de qualquer idade, todos nós precisamos perseverar até a perseverança final, mas também rezar para que os jovens possam ser perseverantes no discernimento e na resposta da sua vocação. É a minha mensagem de hoje. Mais uma vez, muito obrigado, Frei José Cardoso. Então, fica aqui o convite para os jovens que desejam fazer um discernimento vocacional. Pode nos procurar através das nossas redes sociais, aqui deste canal também. Pode deixar seu comentário aqui embaixo, quem sabe manifestando esse seu desejo, que a gente entre em contato também com vocês. Então, Frei José Cardoso, muito obrigado por esse colóquio que o senhor teve conosco, por essa conversa vocacional. E te aguardamos no próximo programa, nessa nossa divulgação do nosso carisma e também desse estímulo vocacional. E pedimos que, como sempre, compartilhe o nosso vídeo, ajude na divulgação do nosso canal, acione o sininho aqui do lado também, para que você possa receber todos os vídeos que nós fomos fazendo. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos, e paz e bem, e façamos o bem enquanto podemos. Tchau!